O objetivo desse vídeo aqui no Modernidade e Ciência é, num momento como esse, tão trágico, com tudo que tem acontecido lá no sul do Brasil, nós ficarmos atentos com relação aos sofismas. O sofisma é uma ideia que ele parte de um pedaço de verdade e ele vai construindo uma ideia que faz você concluir uma coisa equivocada. Então, nesse momento, depois eu vou fazer vídeos mais profundos a respeito disso, mas pelas notícias, por todas aquelas narrativas, aquela coisa que eu tenho visto pela grande mídia, o alerta é assim, tome cuidado com sofismas. Porque, por exemplo, o ser humano ele é muito apegado ao tempo de vida dele, que é muito curto. Mesmo se nós considerarmos ali 75, 80 anos, é muito curto comparado a toda a complexidade do planeta. Então, você perguntar para alguém, você já viu uma enchente como essa na sua vida? É bem provável que não. Agora, quando você faz um projeto, né, no mar, uma estrutura de fluvial, você projeta uma onda centenária. Estatisticamente, ela vai acontecer dentro de uma certa perspectiva, fugindo da média, né? Você vai medindo ali as ondas, a média do fluxo ali, e vai aparecer uma onda excepcional. Né? E aí você tem todo um cálculo da probabilidade da chamada onda centenária. Você não vai encontrar uma pessoa que vai se lembrar de uma coisa dessa. Os vários dados geológicos que a gente tem no planeta mostram mudanças climáticas gigantescas. O Grande Cânion não foi simplesmente derretendo os Estados Unidos, a coisa foi derreter, não. Mas provavelmente um volume de água que veio ali do que hoje é o Canadá, gigantesco, e pelo material daquela rocha, meio arenito ali, uma coisa assim, aquilo lavou simplesmente. Existem pegadas de grandes répteis tal, na época, bichos grandes, morreram tentando fugir daquela grande onda de água e tal. Isso ficou registrado como fóssil ali. E não era eram dezenas correndo para algum lugar mais alto. Então, os bichos maiores resistiram mais tempo a esse grande volume de água. Então, quando você vê fatos, como por exemplo, você vê a temperatura em São Paulo, bateu o recorde, não, mas também teve assim, foi a temperatura mais alta desde 1990 e pouco, 71, não sei o que, lá no Alto de Mirante Santa. Ora, então, estatisticamente já houve um certo ponto em que houve aquela temperatura, aquela condição. Lá em Porto Alegre, por exemplo, em 1941 teve uma cheia que fez com que Porto Alegre se protegesse com uma série de muros, barragens. Levou 80 anos para acontecer de novo? Levou 80 anos para acontecer de novo. Mas ia acontecer. E em Santa Catarina, em 1983? Pesquisem. Pesquisem. Não fica só ouvindo a grande mídia que vai colocando para você só as imagens, aquelas imagens. Não. Pesquisem o que aconteceu em Santa Catarina em 1983. 40 anos atrás. Você acha que o aquecimento, né, o aquecimento do planeta em 83 era tão evidente como hoje, passados 40 anos? Então, a narrativa, vocês entendem? O sofismo? Não, porque é só na última década, nos últimos tanto que houve um aumento. É claro, o clima do planeta é dinâmico. É só você ver pinturas ali no norte da África, onde é o Egito e tal. Aquilo era uma savana, você tinha árvores. Eu estou falando 4 mil, 5 mil anos atrás. E isso desapareceu. Houve uma desertificação. Simplesmente porque os ventos mudaram, não passaram mais ventos com umidade. Não são as árvores. Você ainda acredita que é a árvore que atrai a chuva? Como tem um monte de ambientalista que fica pregando. Não, basta você plantar árvores e a chuva virá para ele. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Não é possível, né? O cara ainda acredita que são as árvores que atraem a chuva. Vê a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é a mesma coisa. Bastou ter uma mudança climática. Olha que bacana, uma mudança climática. E ventos úmidos que alimentavam, era um local rochoso, tal.
E a água simplesmente foi desaparecendo, as árvores, eles ainda fizeram o grande serviço de cortar as árvores maiores e ficou no que está. Hoje é aquilo que você vê da Ilha de Páscoa, o local totalmente destruído, mas pela mudança climática. E a concentração do CO2? Bom, nós já tivemos três vezes e meia a concentração do CO2 e uma era glacial. Então, essa relação que ficam tentando te convencer de causa e efeito, dado que aumenta o CO2, aumenta a temperatura, ela é controversa. Será que a relação é essa? Porque já houve épocas que mesmo com uma concentração maior, a temperatura do planeta era menor. Os efeitos naturais sobre o planeta, vocês pesquisarem, o efeito sinodal da Lua, o ciclo do Sol, o campo magnético da Terra, o eixo magnético da Terra, que vai oscilando, ele vai tendo uma certa flutuação, todo o vulcanismo que a Terra passou em milhões de anos mudou o clima do planeta. Quando o Krakatoa explodiu, mandou pelo espaço uma ilha inteira ali, a Europa ficou mais de um ano com uma névoa, assim, né? O sol, porque os raios não conseguiam chegar, tal, toda aquela bruma que se formou da cinza. Então, o que eu tenho aqui para vocês é isso: cuidado num momento traumático, muito forte emocionalmente, com os espertochatos ambientalistas, porque eles vão subir no banquinho para fazer a narrativa deles catastrofista. Certo? Eles não vão estar aqui no fim do século para ser cobrados se eles estavam certos. Os modelos matemáticos convergiram para o que eles diziam. Não estarão. Mas até lá eles já ganharam bastante dinheiro, naquelas palestras, aqueles encontros, os conselhos e tal, e tal. Então, no momento, digo para vocês, cuidado com os sofismas, aproveitando o momento de um forte efeito psicológico que existe realmente, né? Uma tragédia tão grande, mas você tem que realmente separar os dados estatísticos e ir pesquisar e dizer assim, não, mas espera aí, Veneza não está? Aí o cara fala para você, não, Veneza está sob o efeito da mudança do clima. Não, meu filho, se você for a fundo, for pesquisar, toda a placa geológica da Europa, ela está lentamente inclinando. Não sou eu que estou falando, se você for pesquisar, ela está lentamente inclinando. Aquela região da Itália, ela está afundando lentamente. E a região ali do que é a Holanda, ela está levantando. Por isso que o mar está recuando. Por isso que em vários lugares, há muito tempo, você vê o mar ali, à toa que a Holanda fez os diques e foi para cima de onde era o mar, porque ele viu que ele tinha espaço para avançar. E isso está, essa placa está lentamente. Então, isso não explica tudo. Tem também todo o efeito de correntes que vêm da África e tal, e entram ali naquela. O problema é muito mais complexo do que só o movimento da placa. Mas não é simplesmente o aquecimento do planeta que faz Veneza muitas vezes ficar, né, alagada. Né? Você tem que andar sobre aquelas placas para visitar Veneza. Então é isso aí, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo aqui do Modernidade e Ciência.